Nesses últimos 2 anos, a humanidade enfrentou uma pandemia que levou milhões de pessoas por conta da Covid-19, trazendo consequências psicológicas que jamais poderíamos imaginar. Mortes, isolamento social, aulas online e escândalos políticos certamente não fizeram nada bem para nós da comunidade universitária. Mas agora, em 2022, podemos finalmente nos libertar um pouco desse sofrimento. Temos a vacina para o Covid, os casos da doença caíram bastante e as aulas presenciais retornaram. Por conta disso, podemos ver aquele período com outra perspectiva e ver com nossos próprios olhos as consequências que a pandemia nos trouxe. Por isso, nesse episódio, vamos falar sobre saúde mental pós-pandemia. E para falar desse assunto tão importante, convidamos a Maria Clara Doreto Guaglini, psicóloga da Unesp Bilce de São José do Rio Preto, formada em psicologia na Universidade Paulista, Unip, e especializada em saúde e psicanálise. Em nossa entrevista, batemos um papo sobre vários pontos importantes, como saúde mental na rotina acadêmica, consequências e problemas recorrentes do pós-pandemia, e também como procurar ajuda profissional. Bom, Maria Clara, muito obrigado por topar esse bate-papo com a gente sobre esse tema que é tão importante, que é a conscientização da saúde mental no período pós-pandemia. Você atende várias pessoas que estão inseridas no ambiente acadêmico. O que você mais costuma ver entre as pessoas que você atende que está relacionado ao ambiente acadêmico? Bom, novamente eu agradeço de poder estar participando, colaborando com vocês. Eu acho que saúde mental nunca se esgota, quanto mais a gente fala, melhor, E em relação ao que eu vejo bastante, eu percebo a graduação no geral como um espaço que vai explodir muitas das nossas questões pessoais, A graduação em si é um estressor, um fator que vai potencializar respostas emocionais. Então, se eu já tenho um funcionamento mais ansioso lá fora a priori, que a gente fala, aqui dentro isso vai ser acirrado por N fatores, A própria pressão da rotina acadêmica, questão de notas, as dificuldades de lidar, às vezes, com docentes, às vezes com a própria turma, E até as expectativas que a gente cria em relação ao nosso curso. A gente decide, por exemplo, você decidiu cursar letras por um objetivo específico. Quando você começa, você ingressa na graduação, você acaba vendo os fatores negativos da sua escolha, E aí, como que eu vou lidar com a minha frustração? Então, tudo isso vai gerar uma série de respostas emocionais e cada um vai desenvolver aí, talvez, um quadro mais de ansiedade, talvez de sentir mais triste, nesse sentido, É importante entender que a gente tem que ter alguma resposta emocional a tudo que acontece na nossa vida, Mas não precisamos enfrentar sozinhos essas respostas emocionais. A gente não precisa sofrer em silêncio. Como é o comparativo que você consegue fazer a respeito dessas pessoas que você atende antes e depois da pandemia? Eu percebo, antes da pandemia, a gente vinha vendo uma sociedade que, de certa forma, estava cada vez mais acelerada, As coisas tinham que ser para ontem. Então, eu tenho que dar conta de trabalho, estudo, vida pessoal, enfim, 8 horas por dia de trabalho e ainda ter meu lazer, cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, nessas horas que sobravam, além de ter 8 horas de sono, para ter um mínimo aí de energia para sobreviver os dias. Então, a pandemia, ela veio justamente para desacelerar, eu percebi, Ficamos confiscados dentro de casa, querendo ou não, Mudamos todo o nosso dia a dia, todo o nosso funcionamento, a própria psicologia se viu, com questões de como faremos agora. E nesse sentido, eu percebo que mudou, de certa forma, essa questão do acelerar e agora como lidar com essa desaceleração. E o que eu percebo, assim, se a gente pode dizer que a gente tem um pós-pandemia agora, acredito que sim, pelo fato da gente estar desenvolvendo atividades que a gente desenvolvia anteriormente, de forma diferente, ok. Mas voltamos a desenvolver, período que da quarentena a gente acabou não desenvolvendo tanto. E eu percebo o quanto agora a gente se vê pressionado para tentar recuperar esses 2 anos que foram meio que perdidos, digamos assim. Então, uma sociedade que vinha muito acelerada é obrigada a ficar confinada, presa, estagnada, como a gente pode se dizer,
lida com suas questões para tentar se ajustar a isso, e aí novamente tenta voltar e recuperar um tempo perdido e tentar voltar a uma situação anterior. É uma explosão de fatores, né? Assim como a graduação, a pandemia também eu considero um fator estressor e potenciadores de, não sei, 50 mil questões de saúde mental que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando. Quais questões você vê de forma recorrente com seus pacientes que estão relacionados à pandemia? Acho que principalmente o fato da pandemia cortar aqueles fatores que são, digamos, fatores de mais proteção. Então a gente vinha falando um pouco sobre esse fato do estresse, das respostas emocionais que a gente tem às situações que estão desafiando, né? O que eu faço em uma situação assim? Eu vou ativar meus recursos de proteção mesmo. Então tentar me apoiar na minha rede de apoio, nos meus amigos, na minha família, nas minhas atividades de lazer. E a pandemia, ela vem o que? Ela corta a maioria desses fatores, porque a gente tem que ficar confinado, nós e os nossos problemas, né? Nós e as nossas questões. Então eu percebo muitas questões em relação a isso, né? Daquela forma que a gente, talvez a vida toda, empregou para lidar com as nossas questões, agora não tá funcionando mais, porque é uma situação inteiramente nova. Eu me incluo porque eu caí no mito que a quarentena seria realmente uma quarentena de 40 dias. E a gente vê que foi um cenário que foi se arrastando, e hoje, se a gente para olhar, é inacreditável de pensar que foram 2 anos. Assim, eu percebo a turma que entrou no primeiro ano e ficou 2 anos afastada, e agora volta, aí os calouros da pandemia, aí os calouros do pós-pandemia, é bem delicado, mas cada um com as suas especificidades. Sim, eu vejo muito, inclusive, tanto eu quanto outras pessoas, assim, pensava, meu Deus, imagina as pessoas que começaram a graduação em 2020, como que não foi esse primeiro ano, porque o primeiro ano é aquela época que o bicho tá super feliz, quer ir em festa, tá super ansioso, e acabou que não teve isso. Então, agora que eles meio que estão aproveitando isso, então eu inclusive tô no 4º ano, eu até brinco falando assim que o 3º ano é o primeiro, justamente por causa disso. Como foi para você cuidar da sua própria saúde mental e ainda assim conseguir ajudar o outro que estava passando por algo parecido ou até pior que você durante a pandemia? Em psicologia, a gente fala que a gente tem um tripé essencial para psicólogo, né? Que é a gente se basear em estudo teórico da nossa área mesmo, em supervisão, né? De ter um profissional ali para discutir casos, para pensar junto, e na nossa terapia pessoal. Uma coisa que eu sempre enfatizo com os pacientes ou com qualquer pessoa que eu vou falar da psicologia é que eu sou um ser humano também, né? Eu tô aqui para facilitar talvez um movimento que é seu, que é de quem tiver aqui para atendimento, né? Quem sou eu? Não tenho lugar de fala para falar das suas questões. Eu sou apenas um facilitador. E para isso, né, a gente tem que fazer aquele exercício de separar o que é meu e o que é do outro. Então, de eu entender o meu papel enquanto pessoa, com as minhas questões, né, para me colocar aqui para auxiliar nessas questões do outro. Auxiliar no sentido de criar um ambiente seguro e acolhedor, né? Não tô aqui para dar respostas, não tô aqui para ditar regras, aconselhar, enfim. É difícil, somos seres humanos também, e para nós foi muito desafiador, né? Uma curiosidade da psicologia, em 2019 a gente teve uma norma permitindo que se fizesse atendimentos online. Foi de 2019, em 2020 veio a pandemia. E na época gerou um rebuliço, porque muitos profissionais da psicologia, principalmente os mais antigos, questionavam que não tinha como, que não era possível fazer terapia online. Tinha uma série de regras de atendimentos que poderia se fazer online e outros que não. E aí, assim, isso começou a valer mesmo a partir de outubro de 2019, se eu não me engano. Em 2020 veio a pandemia e aí, ok, é só online. Então, né, para uma ciência que é tão presencial, né, o olho no olho, o próprio setting, a forma de você posicionar as cadeiras, né, divãs, os profissionais que utilizam, pra gente foi muito desafiador. Mas, aprendizado, o quanto prova que por que eu vou me angustiar tentando controlar e achar que eu tenho as respostas para tudo se pode vir uma pandemia e jogar tudo pro ar?
Sim, esse período de pandemia fez com que a gente, assim, se adaptasse na marra. Ou vai ser, ou você se adequa desse jeito ou não vai. Nos últimos anos, tem se falado muito sobre o Setembro Amarelo, da conscientização da ansiedade, depressão e outros tipos de transtornos. E também da importância de procurar uma ajuda profissional. Mas nem sempre as pessoas vão atrás dessa ajuda, seja por questão de tempo, dinheiro, ou até mesmo por não saber que há opções baratas ou gratuitas. Você pode dar algum conselho, algumas dicas para os nossos ouvintes sobre como procurar uma ajuda profissional que seja acessível para eles? Sim, inclusive, né, é uma coisa que eu coloco no meu dia a dia de sempre estar buscando locais. A gente tem uma lista, a gente tenta fazer um mapeamento do território a todo momento. Nós, enquanto serviço de psicologia dentro de uma instituição. Porque realmente é muito válido, realmente se falha muito nessas questões por realidades que vão além, né, do que a gente for falar aqui. Se a gente for ficar falando, a gente tem que gravar um outro podcast para falar das nossas questões sociais do nosso país. Sim. Mas a gente tem uma série de locais que, ainda bem, trabalham de uma forma voluntariada, né? Aqui em Rio Preto eu tenho um mapeamento sobre isso e eu até falo para os alunos para procurarem justamente por isso. Às vezes não necessariamente eu vou ter a disponibilidade para estar fornecendo um atendimento no momento, mas esse aluno vai ser direcionado, né? A gente tem clínicas escola de faculdade, de psicologia, que os estagiários ofertam, né, serviço de psicoterapia. A gente tem grupos de voluntários, a gente tem a rede de saúde, que apesar das falhas é nossa parceira, né? A gente tem um CAPS, que é aqui próximo, que ele é referência para o território do IBILSE. Inclusive, estamos aí todo momento tentando estabelecer parcerias, coletar as informações, enfim. Além disso, eu sei também, mas preciso dedicar mais tempo para esse mapeamento, é que tem um serviço de acolhimento online também. Né? Eu vejo, quando a gente segmenta a página Psi, acaba aparecendo pra gente de grupos que estão fazendo online, enfim. As dicas são essas. E aí cada um, de uma certa forma, vai ser direcionado a escolher o caminho. Eu falo que você escolher, procurar auxílio psicológico já é parte do seu processo terapêutico. Né? E aí qual caminho, qual rumo você vai tomar é só um passo a mais. Só para fechar aqui, o que você acha que a comunidade acadêmica, seja alunos, professores, pode fazer para ajudar a criar um ambiente mais acolhedor e empático nesse ambiente? Olha, eu sempre falo da questão da validação. Então, assim, quanto mais a gente falar sobre saúde mental, mas a gente tem a chance de sensibilizar sobre essas questões, né? Então, iniciativas que partam, talvez, dos alunos, apesar de se parece que é uma hierarquia, né? Docente para discente. Mas vocês têm os movimentos, façam iniciativas, promovam debates para que os próprios colegas de vocês se sintam à vontade para colocar as questões dele, né? A instituição, ela tem o seu funcionamento, tem os pontos positivos, pontos negativos, mas eu acho que a gente falar sobre, promover ações é a melhor forma de a gente tentar mudar alguma coisa, né? Então, assim, a gente tenta trabalhar no sentido de se colocar à disposição, de falar sobre, para sensibilizar mesmo, né? Para talvez daqui para frente a gente vai cada vez mais trabalhando de uma forma preventiva, de que todos saibam, olha, tem uma questão de saúde mental em primeiro lugar. E aí a gente vai fazendo algumas mudanças mais positivas e caminhando de uma forma mais saudável, né? Sem positividade tóxica, mas eu espero que a gente possa caminhar juntos no sentido melhor. Maria Clara, muito obrigado por esse bate-papo. Eu espero que o pessoal tenha gostado também. Se o pessoal aqui do IBILSE de São José do Rio Preto quiser te procurar ou então procurar algum lugar acessível para que eles possam buscar essa ajuda psicológica, como eles podem estar te procurando? Podem me encontrar através do meu e-mail institucional. Se você quiser deixar disponibilizado também o link, é maria.guaglini@unesp.br, ou o e-mail da STS, da Seção Técnica de Saúde, sts.ibilse@unesp.br também. Procurem, que a gente tenta direcionar, né?
via e-mail. Presencialmente a gente fala que às vezes a gente está em algum atendimento ou em alguma reunião, a gente não consegue abordar, então o e-mail já é mais garantido, né? Então eu procuro sempre tentar pelo menos conversar um momento com o aluno, orientar, tentar entender, até porque chega de tela, né? Vocês passaram vocês tempo em online. Então, assim, seja para manter um atendimento aqui, dependendo da demanda, seja para ser direcionado, pode entrar em contato que a gente está aqui para ajudar. O podcast Falando Letras é uma idealização do Centro Acadêmico de Letras Primavera das Letras, da Unesp de São José do Rio Preto, São Paulo. O episódio de hoje foi apresentado, gravado e editado por Leonardo Williams. O roteiro foi feito por Júlia Fani e Leonardo Williams. E a revisão de texto ficou por conta de Júlia Capucci. Contamos também com o extraordinário apoio da professora doutora Luciane Ster Tenani e do Rômulo de Almeida Burim. Muito obrigado por nos ouvir e até a próxima!